eu gosto de usar o exemplo do corretor de imóveis, que ele vai lá e se associa, às vezes, a uma imobiliária, e aí ele vai e fala o seguinte: não, não, mas a imobiliária está emitindo a nota. Para mim vai entrar um valor, por exemplo, o corretor ganhou lá R$ 20.000 numa venda. Aí a imobiliária emite a nota do valor integral da comissão, 40, 50 mil, pega e faz o Pix para o corretor de 20 mil. Esse corretor, ele não sabe, né? Porque ele acha que naquela nota que a imobiliária recolheu, está recolhida a parte dele. Mas isso não existe, né? Porque todo o dinheiro que cai na minha conta, todo o dinheiro que cai na conta da pessoa física, tem que ter uma origem. Ou veio de uma doação, ou veio de uma contraprestação, ou veio de algum lugar, né? Se veio de uma doação, tem 4% de imposto, né? Se veio de uma contraprestação, de uma prestação de serviço, tem que ter um recolhimento também do imposto. Exato. Olha o problema, pessoal. E aí vamos voltar no assunto da pessoa jurídica ali, por que eu opero. Você, pessoa física, recebeu um recurso, qual que é o detalhe? O banco, ele já dedura você. Em todo fevereiro, né, os bancos eles têm uma declaração chamada e-financeira. Ô, Jé, só te fazer um corte, e esse é importantíssimo, pessoal, presta atenção. Até 2019, o e-financeiro, ele só informava acima de R$ 100.000. Então, se você olhar escândalos de corrupção e tal, ele era até 99,999. Quando teve aquele problema lá do Eduardo Bolsonaro com a Copenhague, ele fazia transações de R$ 2.000, porque era abaixo do teto lá da operação. Então, assim, agora, graças ao Pix, qual que é o valor? É 1 centavo. Um Cara. centavo. É 1 centavo. Ou seja, o banco já sabe como funciona essas principais declarações que as empresas respondem, né? Inclusive os bancos. Sempre em fevereiro, nós informamos a renda dos funcionários, dos prestadores de serviço e tudo mais. O banco informa a movimentação bancária das pessoas em fevereiro, né? Os médicos informam o tratamento que teve a DEMED, né? Tudo que você teve gastos com o médico. As imobiliárias, o que elas informam em fevereiro? De imóvel, né? A DIMOB, receita de aluguel, venda e tudo mais, né? As empresas, né, informam aquela que foi extinta agora, né? A DIRF, que vai ser a REINF, tá? Por que elas informam em fevereiro? Sabe por que elas informam em fevereiro? Porque em abril a gente vai fazer o quê? Declarar o IR. Declarar pessoa física, ou seja, na hora que termina fevereiro, a Receita ela já sabe que você teve renda de aluguel, já sabe qual foi a prestação médica que você pagou, já sabe qual foi a tua movimentação bancária, já sabe se você fez o pagamento dos impostos, né, que você teve por causa daquela renda que você recebeu, né, da imobiliária e tudo mais. E daí chega assim, ó. Daí chega em abril, você fala, poxa vida, eu recebi 100 mil da imobiliária, 200 mil que seja, mas eu não vou tributar. Caiu na minha conta, mas tá tudo certo. O banco informou em fevereiro e em abril, quando você está fazendo a declaração, você não lançou esse valor, né? Você não colocou a renda que você teve com ele e não pagou o imposto devido. O que vai acontecer? Você vai parar na malha fina e eles vão perguntar o que é essa movimentação financeira que você teve. Rafael, mas o negócio é o seguinte, eu nunca recebi uma autuação nesse sentido. Calma. Calma que vai. Uma hora vai acontecer. É. Por que não está acontecendo ainda? Porque é infinitos dados, a Receita não consegue processar todos os detalhes. Mas uma hora vai acontecer. E a IA tá aí para ajudar a Receita também a te ferrar, né? E isso que é a dificuldade. A gente conseguir a Receita, no caso, porque nós estamos contra a Receita, né? A gente advoga contra a Receita. Em algum momento, quando ela conseguir mapear todas essas particularidades, a gente vai cair na malha fina. E nós percebemos que cada vez mais pessoas estão caindo na malha fina justamente por essa capacidade de processamento dos computadores da Receita, tá? Então, o cuidado isso. Abrindo uma empresa, pessoal, aquela renda que você teve, você emitiu uma nota, você está regularizando esse valor, né? Além Isso. de uma tributação menor. E até alguns corretores sempre chegam pra gente lá no grupo e falam assim, mas eu tenho uma cooperativa. Aí você olha a cooperativa recolhe o tributo para ela, mas não vai o nome do Zezinho lá que tá recebendo dinheiro. Então, assim, muito cuidado. E, às vezes, Michel, o pessoal chega para mim e fala assim, mas isso daí que você tá falando é besteira, porque a vida inteira eu fiz isso, né? Só que a cada semana, a cada mês, o Estado está melhorando as suas formas de controle, né? A gente tem na Receita, tem uma piada que eu não sei se é verdadeira ou não, que no mundo tem alguns supercomputadores, né? O do Brasil, o supercomputador é o da Receita Federal, né? É o maior, né? Tanto que existe até uma piada que não é piada, que é verdade. Quando a Receita foi comprar o computador, lá nos anos 90,
né? Eles queriam automatizar, porque o Brasil, por que de certa forma, precisou desse computador? E outra, simplificando a tributação, vai liberar espaço dentro do processamento desse computador, porque 5 tributos que são difíceis de fiscalizar, vai virar um único mais simples. Ou seja, vai ser mais fácil de identificar essas movimentações, vai ser mais fácil de modificar. O que aconteceu quando eles compraram esse computador, lá nos anos 90? Né? Foi lá o Ministério da Fazenda do Brasil, foi comprar, ele comprou da IBM. Chegou nos Estados Unidos, vamos comprar o computador. Você acha que a IBM pôde vender de uma forma simples para o Brasil? Não. Bloqueio no Senado americano, e essa história é verdadeira. O que aconteceu? Cara, por que o Brasil vai querer comprar um supercomputador? O que você acha que o Ministério da Defesa dos Estados Unidos pensou? Cara, fala sério, meu. Os caras eles estavam para inaugurar Angra 2 naquela época. É certeza que o Brasil tá fazendo a bomba atômica. Meu né? Deus do céu. O que aconteceu? Bloquearam. O Brasil teve que mandar uma equipe de técnicos lá, né, para ter uma aprovação do Senado, né, americano para poder vender, e eles acompanharam a instalação do supercomputador aqui no Brasil. Né? Ele funciona em 2, um no Rio de Janeiro, outro lá em Brasília, né, eles espelham o outro, num subsolo, né, gelado pra caramba, gigantesco esse computador. E outra, pessoal, ele está sofrendo upgrades, atualizações o tempo todo, novos equipamentos, né? E a ideia é que tão logo ele consiga monitorar todas as movimentações que existem no país. Né? E agora, com a simplificação tributária, ao invés de fiscalizar 5 tributos com particularidades, vai ser um único. Sim. Então vai ser mais efetivo ainda. Sim, é mais fácil, né?